de Janeiro que eu sei. Boa noite, eu sou Ricardo Marconi. E eu sou a Elaine Madalena. Está no ar... Memorial do Samba! No programa de hoje falaremos sobre a Bossa Nova. O movimento moderno que uniu o samba com o jazz. Além dos principais intérpretes, vamos conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico. Bossa Nova, mesmo assim desta... Esse gênero atingiu o auge durante o governo de Juscelino Kubitschek, o famoso presidente Bossa Nova, nos anos dourados. Simpático. Vamos para a matéria do dia. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, onde o Brasil passava por grande aquecimento econômico, com um crescimento na produção industrial através do plano de metas. Na mesma época, os Estados Unidos começou a exercer grande influência mundial, com seus aspectos culturais e de consumo. As mudanças nos grandes centros urbanos refletiram nas artes, na ciência e na tecnologia. E é neste cenário que surge no Rio de Janeiro, no final dos anos 50, a Bossa Nova. Movimento criado por jovens universitários, que une o samba com elementos do jazz norte-americano e incorporou em diversas letras a questão da modernização, nas quais os compositores relatavam suas experiências dos centros urbanos como o trânsito de automóveis pelas ruas asfaltadas. Este jovem de classe média buscava a inovação. Não queriam apenas importar música americana, mas dar uma nova cara ao samba já considerado ultrapassado. Entre os principais nomes deste movimento estão Carlos Lyra, Roberto Menescal, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e Nara Leão. Este estilo é considerado uma revolução na música brasileira, já que se fez conhecido internacionalmente, mas também, para alguns críticos, foi uma espécie de colonização em nossa música. Como podemos ver, uma das principais características desse gênero é a maneira de cantar suave. É o sol, é a noite, é a morte, é o lar. E no início do movimento, o músico Benê Nunes promovia vários encontros musicais, os Samba Sessions, em sua casa no Rio de Janeiro, com músicos como Carlos Lyra, Nara Leão e Tom Jobim. Verdade, Ricardo. Esses jovens da classe média emergente da época sentiram a necessidade de improvisar, misturando o jazz, que tem como base o swing e a improvisação com o tempero brasileiro. E a influência norte-americana foi tão forte que muitos desses cantores até mudaram de nome, como Dick Farney, que deixou de usar Farnésio Dutra e Silva. Arranjei novo amor no Leblon. E Carlos Lyra e Roberto Menescal abriram escolas de estudos musicais, justamente para ensinar aquela batidinha diferente no violão. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Diferente também no aspecto social, já que o samba de tradição perdeu espaço para este gênero considerado o samba da elite. O morro não tem vez. Hoje nós convidamos a psicóloga e professora de música Daisy Rossi, que vai nos falar um pouco mais sobre esse gênero. Boa noite, professora. Fale um pouco mais em relação à estrutura da Bossa Nova e quais foram os principais aspectos. Os jovens, da elite do Rio de Janeiro, na década de 50, foram muito motivados a compor um novo estilo de música chamada Bossa Nova, que deu-se o nome de Bossa Nova. Inclusive tem um compositor paulistano chamado Garoto. Ele já fazia no violão algumas coisas novas na parte harmônica, porque uma das belezas da Bossa Nova é justamente o tratamento harmônico da música. O que vem a ser esse tratamento harmônico? São os encadeamentos de acordes. Eles usam muito a dissonância musical. E isso junto com o ritmo brasileiro. Então ele tem uma batida mais leve do que o samba, como a gente pode observar em João Gilberto. Aquela batida leve, tanto a bossa nova quanto o jazz, eles possuem uma similaridade muito visceral. Por quê? O que é o jazz?
não é? O jazz é uma das características desse estilo americano é utilizar, a partir de um tema e a partir de uma base harmônica, grandes grupos aqui no Brasil fizeram sucessos mundiais, não é? Na música instrumental brasileira. Então, por exemplo, Zimbo Trio, Tamba Trio e outros grupos chamado grupo de jazz, mas eles tocavam era bossa nova. Então eles tocavam o tema musical, então, por exemplo, Garota de Ipanema, e em cima da cadência harmônica desta música, né, da Garota de Ipanema, os músicos vão improvisando. Então, por exemplo, no Zimbo Trio, nós observamos o pianista, ele vai improvisando, depois tem o baixista do baixo e a bateria, e depois cai de novo o tema da melodia, né? Então, nós pensamos bossa nova só com músicas cantadas, mas a influência do jazz na música brasileira é tão grande que criou essa grande arte que é a improvisação em cima dessa cadência harmônica da música. A gente tinha grandes cantores e era eleito, quem vendia mais disco, né, era eleito o rei da voz, né? Nós temos a rainha da voz. Então, por que também a bossa nova foi criticada? Porque esse novo canto era leve, suave, né? Não tinha mais a interpretação daqueles vozeirões grande, aquelas vozes encorpadas que pareciam tenores, era uma influência da ópera, né? Na música popular brasileira, na época de ouro do rádio. Então, essa transição. Mas acontece que a gente não pode esquecer que o Brasil foi contaminado, vamos dizer, pela indústria cultural americana, ou seja, os jazz band. Tanto que no interior, a música instrumental brasileira, tudo era jazz. Inclusive no interior não se falava jazz, se falava jazz, né? E até grupos como os Oito Batutas, do Pixinguinha, né? Ele também tocava um pouco de jazz. Ele também improvisava. Tanto que alguns jazzistas ouviam o Pixinguinha tocar e falavam, puxa, mas isso aí é jazz, isso aí é uma improvisação. Né? Então, a música brasileira ela passa por essa fase. É depois da década de 50 que isso acontece. Muito obrigada pela sua participação, professora. E você que está nos ouvindo, pode participar ligando no 011 3355 4040. E quem está conectado pode acessar nosso Twitter, @Memorial do Samba, e deixar seus comentários e pedidos. É isso aí, gente. Agora vamos para o Momento Curiosidades do Samba. Momento Curiosidades do Samba. Você sabia que o saxofonista norte-americano Stan Getz foi o principal responsável pelo movimento Bossa Nova ser reconhecido internacionalmente? Em 1962, Getz grava a música Jazz Samba, que se torna um grande sucesso. Esta mesma música é uma adaptação de Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim. Em seguida, Getz mais uma vez se inspira com o repertório brasileiro de João Gilberto e Tom Jobim e grava com sua esposa Astrude Gilberto a versão de Garota de Ipanema e supera a música A Hard Day's Night do grupo The Beatles, ganhando o Grammy de melhor álbum e melhor single, o que a tornou uma das canções mais conhecidas do jazz latino de todos os tempos. Brasileiros e norte-americanos fizeram grandes parcerias, como Tom Jobim e Frank Sinatra, que até regravou Garota de Ipanema. Tall and tan and young and love the samba that swings so cool and sways so gentle that... Nós temos um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Oi, Diego. De onde você fala? Eu falo daqui de São Paulo, capital, mas sou nascido no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ouvir a música Copacabana, de Tom Jobim. Então vamos tocar a música que o Diego pediu, Copacabana, de Tom Jobim.
Agradecemos pela tua participação, Diego. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade da gente. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar, só a ti Copacabana eu hei de amar. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar, só a ti Copacabana eu hei de amar. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas continue ligado. Memorial do Samba! Pra todo sempre eu vou. Estamos de volta ao som de Azul, na voz de Bebel Gilberto, filha de um dos pioneiros da bossa nova, João Gilberto. Mas como te encontras? Bebel Gilberto é uma cantora da bossa nova, mas também principal responsável pela difusão da bossa eletrônica. Bossa eletrônica? É isso mesmo, Ricardo. A bossa eletrônica, ou eletrobossa, é um novo movimento do século XXI que mistura a bossa tradicional com a música eletrônica. Que interessante, Elaine. A proposta surgiu ainda nos anos 80, mas só teve reconhecimento internacional nos anos 90, onde este cenário cresceu, mas no Brasil não é muito apreciado pela maioria das pessoas. Além de Bebel Gilberto, um dos principais nomes deste gênero é o Bossa Cuca Nova, grupo formado pelo DJ Marcelinho da Lua, Alexandre Moreira e Márcio Menescal, filho de Roberto Menescal, outro grande nome da bossa nova, e ainda conta com o vocal de Cris Delano. Dia Cristo Redentor. Márcio Menescal, em entrevista ao site Clube de Jazz, defende que esta mistura é um movimento, assim como foi a aparição do hip hop, do rock e da bossa nova. Manifestações que mudaram conceitos. Segundo Menescal, a sedução que a bossa eletrônica gera é fruto do cansaço das mesmas batidas e da vontade das pessoas de ouvirem música. Se quiser saber mais, acesse www.clubedejazz.com.br. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. E o ouvinte Roger Nascimento enviou um tweet parabenizando o nosso programa, e principalmente pelo tema abordado de hoje. Muito obrigado você, Roger. Continue participando, hein? Infelizmente, estamos chegando ao final. E nós encerramos essa série com Garota de Ipanema, na versão moderna de Bossa Cuca Nova. Até mais!
Memorial do Samba! Programa Memorial do Samba. Locução, Elaine Madalena e Ricardo Marconi. Quadro História do Samba, Karen Tatiana. Momento Curiosidades do Samba. Locução, Kelly Sobral. Matéria do dia. Locução, Karen Tatiana. Participação especial, Desi Miriam Rossi. Pesquisa: Cícero França, Elaine Madalena, Karen Tatiana, Kelly Sobral, Henrique Oliveira, Oberdan Bispo e Ricardo Marconi. Roteiro, Kelly Sobral. Edição e direção, Paulo Damasceno. Orientação, professora mestre Desi Miriam Rossi.